Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Está aqui, ó, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamuitofácil.com. O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site, o matematicamuitofácil.com. É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, né? No portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like, né, nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder, né, continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Tá certo, gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula, resolvendo certamente uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site, o matematicamuitofácil.com, e vamos então para a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo Enem 2016. Mais uma questão muito inteligente, muito interessante, talvez uma das mais importantes questões dessa prova. Ela tem um detalhe aí fundamental, né? Um erro que acontece historicamente desde que o homem se entende por homem. Não erro de questão não, gente, erro de resolução, né? E a gente vai ver isso agora, uma questão muito, muito bonita. É simples, não é uma questão difícil, não, mas a gente tem que pensar um pouquinho e tem um detalhe nessa questão de lucro, né? Que o comércio, que a indústria, né, normalmente faz, na indústria nem tanto, mas o comércio, né, faz errando, né, contra nós consumidores. E eu vou mostrar isso para vocês, tá certo? Olha só a questão. Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento, ela comprou 4 caixas de picolés, pagando R$16 a caixa, com 20 picolés, para revendê-los no evento, tá certo? No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia no movimento de preço, né, no custo do picolé, e obtendo um lucro de R$40, obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o de compra dos picolés, tá certo? Com a venda de todos os picolés que possuía. Perfeito? Ele faturou, então, no primeiro dia, R$40 de lucro. Isso, né, coube a ele, tá certo? R$40 de lucro. Lucro é o que sobrou, né, do custo. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro de 20% maior do que obtido com a venda no primeiro dia. Então, no segundo dia, ele fala, pô, pela venda, né, e analisando um público que ele tem, né, nesse evento, ele percebe que ele pode ganhar um pouquinho mais. Então ele fala, pô, eu acho que eu posso ganhar 20% a mais, tá certo? De lucro do que ele ganhou no primeiro dia. Para atingir esse objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, no primeiro e no segundo, vendeu tudo, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deve ser, olha lá, pô, 5 itens, vamos analisar aqui, ó, tem uma respostinha que a gente tem um 56 aqui que a gente fica todo empolgado. Eu vou contar essa historinha daqui a pouco, tá? Bom, olha só. O que aconteceu no primeiro dia de venda? Vamos ver? Ele comprou 4 caixas de picolés, cada uma tinha 20 picolés, né? Então ele comprou o quê? 80 picolés. Por quanto? E quanto ele pagou por isso? Cada caixa, gente, custa 16. Ele comprou 4 caixas, ele pagou quanto? Ó, 80 picolés, ele pagou por 80 picolés, pagou R$64. Esse é o quê? Esse é o custo dele, não é isso? Foi o que ele pagou lá, chegou lá, no cara que, no revendedor do picolé, né, o atacadista, digamos assim, ele comprou então R$64, meteu a mão no bolso, R$64, deu lá, pegou as 4 caixas de picolés, ou seja, ele comprou um total de 80 picolés, perfeito? O que ele arrecadou no primeiro dia quando ele vendeu os picolés? Bom, esse custo, tá certo, ó, de 64, né? E ainda quanto, ó? Mais 40. Olha só quanto ele vendeu aqui. Olha qual é o total de venda dele, olha lá, R$104.
O que é esse R$ 104? Esse R$ 104 vai me servir para saber quanto ele cobrou cada picolé. Tá certo? Qual foi o preço no primeiro dia? Ele pegou o quê? Vamos lembrando, né? Ele pegou o custo do picolé, o lucro dele, deu um total de 104. Se ele dividir 104 pela quantidade de picolés que ele vendeu, que foram 80, eu vou descobrir que ele vendeu cada picolé no primeiro dia do evento a R$ 1,30. Né? E aqui é que começa a brincadeira. Aqui começa a confusão. Por que eu falei que era um erro histórico, né? Uma roubalheira histórica? Quando o comerciante, então, ele tem esse picolé a R$ 1,30. Então, quando o comerciante percebe que a venda está indo bem, ele fala, pô, eu podia vender um pouquinho mais caro. Ele falou, pô, eu acho que eu podia ganhar mais 20% nessa história. O que é que o comerciante, inescrupuloso, eu não vou nem chamar de inescrupuloso, eu vou dizer do ingênuo, total desconhecimento, ele acha que vai dar certo. O que ele faz? Ele quer aumentar, ele quer ganhar mais 20%, né? Então o que ele faz? Ele pega esse 1,30, né? E multiplica por 1,2. Assim ele vai estar aumentando 20%, né? 100% mais 20%, né? Isso dá 120%, é 1,2. Então ele multiplica esse 1,30, gente, por 1,2. E aí vai chegar, sabe a quanto, gente? 1,56. E aí ele fala assim, pô, legal, vou botar o meu picolé agora a 1,56. Só que aí, gente, acontece um erro gravíssimo mesmo. Qual é o erro? Ele não quer aumentar o lucro dele, então esse lucro tem que ser aumentado sobre a parte de lucro dele. Quando eu aumento 20% sobre esse preço final de 1,30, eu estou aumentando o custo, né? O custo e o lucro, né? Como é que nasceu esse custo e o lucro? Aqui o custo 64, o lucro 40. Mas ele quer aumentar apenas o seu lucro em 20%. Então, se eu pegar esse 1,30 e aplicar aqui um aumento de 20%, eu estarei roubando o consumidor. Eu estarei aumentando também um custo que a gente sabe que não aumentou. Né? O picolé continuou custando o mesmo preço. Então, quando eu aplico esse 20%, e é isso que o comércio faz. Quando o comércio está vendendo um produto a R$ 100 e ele decide, então, ter 20% de lucro a mais, o que ele faz? Ele aplica 20% sobre o 100. Erradamente, gente. Ele tem que aplicar o 20% sobre o lucro dele. Ele quer aumentar o lucro dele e não o preço total do produto, que inclui o custo. Perfeito? Então, olha só, qual é o preço no segundo dia de venda, né? Com 20% de aumento. Olha o que vai acontecer. O 64 é o mesmo. Aqui eu não vou mexer, porque o custo é fixo. Esse custo está fixo. Ele ganhou quanto de lucro no dia anterior? Não ganhou 40? Ele quer ganhar 20% em cima desse R$ 40 e não de todo esse somatório aqui. É por isso que eu não posso aplicar sobre o preço final 1,30. O que ele faz então? Ele faz 64, que é o custo fixo, R$ 40 ele ganhou no dia anterior e pensa, mas eu posso aumentar o meu lucro em 20%. Qual foi o lucro dele? Não foi 40? 20% de 40, cadê a quinta parte? Isso é R$ 8. Aí tá certo. Olha só qual é o novo custo dele. É aqui que ele vai calcular o preço do picolé. É o custo original 64, mais 40, né, do lucro anterior, mais os 8 que ele quer aumentar esse lucro. Então ele vai botar, o lucro dele novo vai ser 48. 48 mais 64 me dá quanto? Ó, R$ 112. Então ele quer, no final do dia, ter R$ 112. Perfeito? Uma parte é do cara lá, tá certo? O 64 ele tem que descontar que ele já pagou, não foi do custo. Então ele vai ter R$ 112. Ele vendeu todos os picolés, ele vendeu um total de 80 picolés. Quando eu divido 112 por 80, sabe quanto eu encontro? R$ 1,40. Esse é o preço que ele deve vender o picolé para que ele tenha um aumento de lucro de 20%. Lembra que eu falei? Se ele é inescrupuloso, né, ou inocente ou ingênuo, né, não conhece a matemática, e esse erro, gente, acontece geral, direto no comércio, não é uma vez ou outra, direto, tá certo? As pessoas aumentam em cima desse preço final, e aí te dá uma trolitada, porque ela aumenta um custo que ela não teve. Tá certo? Então, qual é o correto aqui? Se ele colocasse 1,2 vezes isso aqui, daria o que eu falei no início, lembra? 1,56. Então, o comerciante ingênuo acaba se dando bem, né? Porque ele não conhece a matemática, não conhece a matéria, e muita gente erra nisso mesmo, gente. É muito comum esse aumento, né? Esse erro, porque se aumenta também o custo, tá certo? Seria a resposta quanto? 1,56. Mas não é essa a nossa resposta. Nossa resposta é o quê? Eu quero aumentar apenas 20%.
apenas em cima do meu lucro anterior, que tinha sido 40, né? Com esse aumento passou a ser quanto? Ó, 8. Tá certo? Ó, passou a ser, esse aumento de 20% é R$8. Então o lucro novo, o novo lucro dele seria R$48. A soma com o custo dá 112. Se eu divido 112 pelos 80 picolés que ele vendeu, olha quanto ele tem que vender. 1,40, e a nossa resposta é a letra C. Eu tenho certeza que essa questão arrasou muita gente, complicou muita gente. Muita gente aqui marcou 1,56, né? E não seria nem muito errado marcar isso não, porque é o que acontece na prática, no dia a dia. Só que a gente está em matemática, né? E a matemática é coisa séria, tá certo? Eu quero aumentar o meu lucro e não todo o custo geral, né, do produto. Por isso que eu não posso aplicar 20% sobre o preço final. Tem que aplicar o quê? O aumento percentual de 20% apenas em cima do lucro, tá certo? 1,40 é a nossa resposta certa, letra C. Pensa um pouquinho nessa questão, para um pouco o vídeo, dá uma parada para pensar, porque essa questão é delicadíssima e é muito bonita a questão, tá? A gente fica surpreendido com ela, tá certo? A gente sempre se surpreende com esse tipo de questão aí, esse negócio de lucro. Lucro, né? O lucro, ele quer aumentar apenas a parcela do lucro, ele quer aumentar pessoalmente apenas o lucro e não o custo não aumentou, tá bom? Quem lhes falou? Cansado, essa cansou, né? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática.muitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site, são mais de 320 páginas no site, 100% gratuito, totalmente gratuito. Nosso site é de grátis mesmo, tá? Não tem brincadeira, não é pegadinha, não tem área restrita, nada disso não, gente. Você tem mais de 320 páginas num site totalmente gratuito, focado, né, especializado no ensino fundamental, tá certo? Então você que está se preparando para o Enem, para um concurso público, para uma prova, a prova do seu colégio, por exemplo, gente, não deixe de estar no nosso site, eu garanto a você que vai valer a pena. E tem mais essa, você não paga nada, não tem ônus algum, tá? Você vai lá, de vez em quando você vai lá, coloca lá o nosso site lá nos favoritos, eu acho que vale a pena isso para você, porque você sempre está, vira e mexe, você acaba lembrando de alguma coisa e tal, tá certo, gente? Vai lá no nosso site, eu tenho certeza que vale a pena. Eu até digo isso por você. Um dia desse eu estava fazendo uma videoaula, gente, e eu esqueci de um detalhezinho, eu fui lá no meu site para verificar. Apesar de ter sido escrito por mim e tal, né? Quer dizer, a gente acaba não lembrando bem a matéria. Eu fui lá no site tirar a dúvida, consegui tirar a dúvida, tá bom, gente? Então, faz isso, gente. Visite nosso site, conheça o nosso site, perceba que ele realmente é uma ferramenta muito útil para você, tá bom? Então, gente, bom, nós estamos no portal YouTube, estamos no canal do professor Luiz Fernando Reis, nosso canal, né? Então, gente, se você puder dar um like nessa videoaula, gostou, tem um conceito muito interessante, muito inteligente nessa videoaula, né? Então, eu acho interessante você se inscrever no nosso canal. E tem aí a possibilidade também de você se inscrever. Faz isso, gente, se inscreve no canal, porque você se inscrever no canal, o canal se torna forte, e aí o Google, né, começa a olhar a gente com carinho. E você sabe que o Google, né, é o maior espaço, inclusive é o dono do próprio YouTube, né? É o maior espaço de pesquisa na internet. Então, quando alguém pesquisa alguma coisa relativa à matemática, né? Então, o nosso canal, tendo uma videoaula relativa a isso, ele aparece lá no alto, né? Vai começando a crescer e tal. Então faz isso, quebra esse galho. E aí quando a gente sente que a gente está tendo muita visitação, muita visualização, né? A gente começa a garimpar a internet atrás de questões de concurso público para ajudar cada vez mais os concursandos, né? Os concursantes nesse nosso Brasil querido. Tá bom então, gente, é isso aí. Obrigado a cada um de vocês pelo carinho, pela atenção, e até a nossa próxima videoaula. Olha o que eu falei, gente, para esse vídeo, essa noção de lucro é muito interessante. Se eu quero aumentar o lucro, eu tenho que aumentar sobre o meu lucro e não sobre o custo total. Tá bom então, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.